Há um segredo que Neville Goddard ensinou durante décadas, mas que a maioria nunca compreendeu completamente. Um segredo tão contrário à lógica humana, tão oposto ao que nos ensinaram desde criança, que mesmo quando ouvido claramente, raramente é aplicado. E esse segredo é este: quanto mais você se esforça para manifestar, mais você afasta a manifestação. Quanto mais você luta, mais você perde. Quanto mais você tenta forçar, mais você bloqueia. Quanto mais você empurra, mais a porta se fecha. Porque a manifestação não vem do fazer compulsivo. A manifestação vem do ser natural. E ser não requer esforço. Ser é repouso. Ser é descanso. Ser é confiança. Hoje, você vai descobrir a lei do menor esforço. A lei que inverte completamente, radicalmente, absolutamente tudo o que você acreditava sobre criar sua realidade. A lei que explica por que pessoas que se esforçam incansavelmente continuam pobres, enquanto outras que parecem relaxadas prosperam. A lei que revela por que quanto mais você persegue algo, mais ele foge. E por que, quando você finalmente solta, ele aparece. E no final destes minutos, você não terá apenas compreendido intelectualmente este princípio. Você terá sentido no corpo, na alma, na consciência, a verdade profundamente libertadora de que você não precisa lutar. Você não precisa se matar de trabalhar espiritualmente. Você não precisa forçar visualizações. Você não precisa repetir afirmações até a exaustão. Você só precisa fazer uma coisa. Apenas uma. Assumir o estado. E então descansar nele, confiar nele, viver nele naturalmente, facilmente, sem esforço. Respire fundo agora, solte os ombros, relaxe a mandíbula. Porque o que você está prestes a descobrir vai mudar absolutamente tudo. Vai aliviar um peso que você nem sabia que estava carregando. E vai te mostrar o caminho da facilidade, o caminho da graça, o caminho do fluxo. O caminho que Neville sempre tentou mostrar, mas que poucos realmente enxergaram. Pense por um momento. Volte à sua infância. Desde o momento em que você começou a entender o mundo, o que te ensinaram sobre conseguir coisas na vida? O que te disseram sobre sucesso? Sobre dinheiro? Sobre conquistar seus sonhos? Te ensinaram que você precisa trabalhar duro, muito duro, que precisa suar, que precisa sacrificar, que precisa ganhar, que precisa merecer, que nada, absolutamente nada cai do céu, que Deus ajuda quem cedo madruga, que é preciso ralar, lutar, batalhar, insistir sem descanso, persistir sem parar, forçar quando necessário, empurrar sempre, nunca desistir, sempre tentar mais, fazer mais, ser mais, produzir mais, esforçar-se mais, e você absorveu isso profundamente, como uma esponja absorve água. Essa programação entrou na medula dos seus ossos, gravou-se na profundidade do seu subconsciente, tornou-se uma crença tão fundamental que você nem questiona. É simplesmente verdade, óbvio, inquestionável. E você acreditou, como todos acreditaram, como eu acreditei. Como Neville um dia acreditou antes de descobrir a verdade. E então você aplicou essa mesma lógica à manifestação. Você pensou naturalmente: se eu quero manifestar algo, se eu quero criar minha realidade, se eu quero usar a lei da assunção, preciso me esforçar muito. Preciso visualizar intensamente, com concentração máxima. Preciso afirmar compulsivamente, centenas de vezes por dia. Preciso fazer técnicas sem parar, sem descanso. Preciso controlar cada pensamento que passa pela minha mente. Preciso lutar contra cada dúvida que surge. Preciso forçar o sentimento quando ele não vem naturalmente. Preciso tentar mais, fazer mais técnicas, mais visualizações, mais afirmações, mais, sempre mais. E quanto mais você fazia, menos resultados vinham. Quanto mais você tentava,
mais a manifestação parecia se afastar. Quanto mais você se esforçava violentamente, mais cansado, exausto, esgotado você ficava. E você não entendia por quê. Você pensava confuso, frustrado. Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou me dedicando totalmente. Eu estou me esforçando ao máximo. Por que não funciona? Por que comigo não dá certo? O que está errado? E a resposta devastadoramente simples, que Neville tentou explicar de todas as formas possíveis em todas as suas palestras, em todos os seus livros, é esta: você está fazendo demais. Você está tentando demais. Você está se esforçando demais. E o esforço tenso e desesperado, é a evidência viva da dúvida. O esforço violento é a confissão clara de que você ainda não tem. O esforço compulsivo é o oposto absoluto da fé verdadeira. O esforço é a negação do que você está tentando afirmar. Pense comigo por um momento. Vamos fazer um exercício mental simples, mas profundamente revelador. Quando você tem algo, quando você realmente, verdadeiramente, genuinamente tem algo, você se esforça para mantê-lo? Você luta para possuí-lo? Não. Você simplesmente tem. Naturalmente. Facilmente. Confortavelmente. Sem esforço algum. Sem tensão, sem ansiedade. Quando você respira, você se esforça conscientemente. Você tenta forçar cada respiração. Você controla rigidamente cada inalação e exalação. Não. A respiração acontece. Naturalmente. Automaticamente. Perfeitamente. Sem sua interferência consciente. Sem tensão. Sem esforço. Quando você digere comida, quando seu corpo transforma alimento em energia, você precisa controlar conscientemente esse processo complexo? Você precisa forçar seu estômago a funcionar? Você precisa tentar fazer seu fígado trabalhar? Não. Acontece. Sozinho. Perfeitamente. Magistralmente. Sem sua interferência mental. Sem controle consciente. Sem esforço da sua parte. E aqui está a verdade que muda tudo quando você absorve na profundidade. A manifestação funciona exatamente assim. A manifestação não é um processo que você força com esforço humano. Não é algo que você faz acontecer com trabalho mental duro. A manifestação é um processo natural que acontece automaticamente quando você assume o estado correto. E então, e isso é crucial, descansa nele. Quando você para de interferir com sua atenção, quando você para de tentar controlar com seu esforço, quando você para de se esforçar para fazer acontecer, quando você confia completamente e solta totalmente. Neville contava uma história profunda da sua própria infância, que ilustrava perfeitamente este princípio. Ele dizia que, quando era criança em Barbados, amava nadar no mar. E quando estava aprendendo a nadar, quando ainda não sabia, ele lutava violentamente na água. Batia os braços com força desesperada. Chutava as pernas com medo. Tensionava cada músculo do corpo. Prendia a respiração. E afundava. Inevitavelmente, afundava. Quanto mais se esforçava, quanto mais lutava, quanto mais tentava, mais afundava. A água parecia inimiga. Parecia estar tentando matá-lo. E então um dia, completamente exausto de lutar, sem mais força para continuar tentando, ele parou. Simplesmente parou. Parou de lutar. Parou de tentar. Parou de se esforçar. Apenas relaxou, soltou, confiou. E aconteceu algo que, para uma criança, parecia um milagre. Ele flutuou. Naturalmente, facilmente, sem esforço. A água, que parecia inimiga mortal quando ele lutava, tornou-se aliada gentil quando ele relaxou. A mesma água, o mesmo mar, mas uma resposta completamente diferente, baseada apenas em uma coisa: esforço versus confiança. Luta versus entrega. Tensão versus relaxamento. E ali, naquele momento, flutuando tranquilamente no mar de Barbados, o jovem Neville percebeu algo profundo. Algo que mudaria toda a sua compreensão posterior da manifestação.
algo que se tornaria a base de um dos seus ensinamentos mais importantes, mas menos compreendidos. A realidade funciona como a água. Quando você luta contra ela, você afunda. Quando você relaxa e confia nela, você flutua. Quando você força, você bloqueia. Quando você solta, você permite. Quando você tenta controlar rigidamente, você perde o controle. Quando você confia completamente, tudo funciona perfeitamente. A lei do menor esforço não é preguiça, não é passividade, não é fazer absolutamente nada e esperar que milagres aconteçam magicamente. Não é sentar no sofá e esperar que dinheiro caia do céu. Não. A lei do menor esforço é fazer o essencial, fazer o necessário, fazer a impressão correta e então confiar. É assumir o estado uma vez, profundamente, verdadeiramente, completamente, e então descansar nele. É plantar a semente cuidadosamente e então permitir que ela cresça naturalmente, sem desenterrá-la todo dia para verificar ansiosamente se está crescendo, sem forçar o broto a aparecer mais rápido, sem tentar controlar cada detalhe do processo, apenas permitir, confiar, descansar, saber que a natureza fará seu trabalho perfeitamente, se você não interferir. E aqui está a parte que confunde a maioria das pessoas. As pessoas perguntam, mas Neville não falava em persistir? Não falava em repetir a técnica toda noite? Não falava em manter o estado constantemente? Como isso se encaixa com a lei do menor esforço? Não é contraditório? Não. E aqui está a diferença sutil, mas absolutamente crucial, que muda completamente tudo. Há uma diferença gigantesca entre persistir com esforço tenso e persistir com naturalidade relaxada, entre repetir a técnica tensamente, forçadamente, desesperadamente, e repetir a técnica tranquilamente, confiantemente, naturalmente, entre manter o estado com controle mental rígido e exaustivo e habitar o estado com confiança relaxada e natural. Persistir não significa forçar violentamente. Persistir não significa se esmagar até a exaustão. Persistir significa continuar sendo quem você decidiu ser, mas sem tensão, sem ansiedade, sem desespero, sem aquele precisa funcionar, precisa funcionar, precisa funcionar. Pense em como você persiste em ser você mesmo. Você acorda todo dia e tenta desesperadamente, com esforço violento, ser você mesmo. Você força sua identidade. Você se esforça para lembrar seu nome. Não. Você simplesmente é. Naturalmente, automaticamente, confortavelmente, sem esforço algum, sem pensar sobre isso. É tão natural que você nem percebe. E é exatamente assim que você precisa persistir no novo estado. Não como esforço tenso e desesperado, mas como identidade natural e confortável. Como algo que você simplesmente é, não algo que você está tentando forçadamente ser. Repetir a técnica toda noite não significa repetir com desespero. Não significa forçar visualização por horas até a cabeça doer. Significa entrar na cena tranquilamente, sentir o sentimento naturalmente e adormecer naquele estado confortavelmente. Como você adormece todo dia sendo você mesmo. Naturalmente, facilmente, sem esforço. Manter o estado durante o dia não é vigiar cada pensamento com medo. Não é entrar em pânico a cada dúvida. Não é declarar guerra a qualquer ideia que pareça negativa. É só isso. Viver como quem já é o que escolheu ser. Viver a partir do fim e não correndo atrás do fim. Agora vamos à ciência espiritual por trás disso. Por que o esforço bloqueia e a confiança permite? Por que a tensão repele e o relaxamento atrai? Por que o desespero afasta e a paz aproxima? Por que o esforço tenso e desesperado carrega uma vibração, uma frequência, uma mensagem? E essa vibração diz claramente: eu não tenho, eu preciso conseguir, eu estou separado do que quero. Eu estou longe do meu desejo. Eu tenho que lutar para alcançar.
E quando você vibra separação, manifesta mais separação. Quando você vibra falta, manifesta mais falta. Quando você vibra esforço desesperado, manifesta mais situações que exigem esforço desesperado. Porque a lei é imparcial. Ela não diz, coitadinho, ele está tentando tanto, vou facilitar para ele. Não. Ela apenas reflete, espelha, materializa. O que você vibra consistentemente, você recebe inevitavelmente. Mas quando você descansa, quando você relaxa profundamente, quando você solta completamente, você vibra algo muito diferente. Está feito. Eu tenho. Eu confio. Eu descanso na certeza. E quando você vibra certeza, manifesta confirmação. Quando vibra descanso, manifesta realização. Quando vibra confiança profunda, manifesta desfechos rápidos e alinhados. Porque agora você está vibrando ter, não perseguir. Está vibrando ser, não tentar ser. Neville dizia, sentir é o segredo. E sentir, aqui, não é um dramalhão emocional forçado. Não é gritar afirmações com lágrimas nos olhos. Sentir é o estado natural de ser. É o clima interno da sua consciência. Quando você tem algo, realmente tem, você não fica em êxtase histérico todo dia. Você sente paz, sente normalidade, sente familiaridade. É como estar em casa. Você não acorda e diz, meu Deus, eu estou na minha casa. Que milagre. Você simplesmente está. E esse simplesmente estar é o sentimento da manifestação cumprida. Não o pico de excitação, mas a base de paz. Florence Scovel Shinn, que entendia essa lei com uma clareza cortante, dizia: Deus não pode fazer por você mais do que Ele pode fazer através de você. Fazer através de você não é você se esfregando, se desgastando, se torturando. Fazer através de você é você ser canal aberto, vaso limpo, instrumento desobstruído. E o que obstrui? Resistência. E o que é resistência disfarçada? O esforço desesperado, a tensão contínua, o medo vestido de trabalho espiritual. Quando você para de se debater internamente, você para de resistir. E quando você para de resistir, o divino flui. Livremente, abundantemente, perfeitamente, sem obstrução, sem bloqueio, sem atraso. Joseph Murphy explicava o subconsciente como um solo perfeitamente fértil. Você planta a semente, cobre com terra, rega e deixa. Você não fica puxando a planta de cima para ver se cresce mais rápido. Você não desenterra a semente todo dia para ver se já brotou. Você não grita com a terra. Você sabe, a natureza sabe o que fazer. Manifestar é isso. Você imprime a imagem, sente o sentimento, assume o estado. Isso é plantar. Depois, você para, você descansa. Você deixa o subconsciente trabalhar. Agora, a técnica do não fazer aplicada na prática. Passo 1. Escolha uma coisa. Não 10 desejos ao mesmo tempo. Uma coisa clara. E reduza esse desejo a uma cena simples, curta, específica, que implique que o desejo já foi cumprido. Não o caminho. O resultado. Por exemplo, em vez de imaginar como vou ganhar dinheiro, você imagina já olhando um saldo abundante na sua conta, sentindo a paz de está tudo pago, está tudo bem. Passo 2. Entre na cena. Mas entre uma vez profundamente, não 1000 vezes, superficialmente. Veja pelos seus próprios olhos. Use todos os sentidos. Veja, ouça, toque, sinta. E principalmente, sinta a naturalidade. Não o uau, que coisa impossível. Mas o claro é assim. Passo 3. Saia. E solte. Não volte com neurose. Não repita com desespero. Não verifique se entrou certo. Solte. Deixe ir. Confie que a impressão foi feita. Passo 4. Viva o dia a partir desse estado. Se você assumiu abundância, não viva como mendigo mental. Não tome decisões a partir de medo extremo. Não fale de si como coitado. Você não está indo rumo à abundância. Você está vindo da abundância. Essa pequena mudança de perspectiva muda tudo. Passo 5.
Quando a dúvida vier, não entre em guerra com ela. Observe. Reconheça. Não se identifique. E volte gentilmente ao estado. Sem drama. Sem culpa. Sem estraguei tudo. Passo 6. Descanse. Descanse no corpo. Descanse na mente. Descanse no espírito. Durma como quem plantou e sabe que a terra está trabalhando mesmo no escuro. Agora, uma história real que Neville contava. Uma mulher de 42 anos, desesperada porque nunca tinha se casado, chegou até ele. Ela já tinha tentado de tudo: visualizações compulsivas, afirmações repetidas exaustivamente, eventos sociais empurrados pela garganta, sorrisos forçados, personas fabricadas. Quanto mais ela tentava agir como alguém pronta para casar, mais solidão ela manifestava. Ela vibrava necessidade, carência, desespero, e os homens sentiam isso. Mesmo sem saber explicar, Neville ouviu tudo com calma e disse: pare de tentar casar, pare de correr atrás de casamento, pare de se esforçar para encontrar alguém. Assuma que você já é casada, e descanse nisso. Ela estranhou. Tudo nela dizia: mas se eu parar de correr atrás, nada vai acontecer. Mesmo assim, exausta, ela decidiu obedecer. Neville orientou: toda noite, antes de dormir, imagine-se deitada ao lado do seu marido. Sinta a presença dele, a respiração dele, o peso dele na cama. E sinta a paz de estar casada, não a ansiedade de estar prestes a casar, mas a normalidade de já estar casada. E então durma assim. Ela fez isso, sem esforço, sem drama, sem contagem de dias. Simplesmente entrou na cena, sentiu e adormeceu. Ao longo dos dias, algo mudou dentro dela. Ela ficou mais tranquila, menos carente, mais completa. Parou de se empurrar para eventos. Parou de tentar forçar conversas românticas. Parou de tentar provar que era boa candidata. Ela simplesmente viveu, como uma mulher casada por dentro. Relaxa, presente, inteira. 3 semanas depois, em uma livraria qualquer sem nenhuma expectativa, ela encontrou um homem, gentil, maduro, disponível emocionalmente. A conversa fluiu, sem esforço, sem máscara. 6 meses depois, eles estavam casados. E quando ela voltou a Neville, ela disse: ele apareceu quando eu parei de procurar. A manifestação veio quando eu parei de forçar. O desejo se cumpriu quando eu, finalmente, descansei. Essa é a lei do menor esforço em ação. Não é teoria, é experiência. Agora preste atenção. A manifestação já existe. Agora, no invisível, no campo quântico, na consciência, completa, pronta. Você não está criando do zero. Você está colapsando uma possibilidade já existente. O que impede isso de aparecer para você não é falta de esforço, é excesso de esforço. Não é falta de técnica, é excesso de tensão. É a dúvida disfarçada de tentativa. É o medo vestido de fazer mais. Quando você realmente confia, você descansa. Quando você realmente sabe, você não verifica toda hora. Quando você realmente crê, você não força. Fé não é músculo tenso. Fé é corpo solto, mente quieta, coração em paz. Joseph Murphy dizia: se você plantou a semente, pare de mexer na terra. Mas a maioria faz isso. Planta hoje, desenterra amanhã, planta de novo, desenterra de novo. E depois reclama: por que nada cresce na minha vida? Porque você não deixa nada ter tempo de criar raiz. Agora vamos falar dos erros fatais que sabotam a lei do menor esforço. Erro 1. Confundir menor esforço com não fazer nada e viver na preguiça. Menor esforço não é inércia. Menor esforço é precisão. É fazer o que importa e parar de desperdiçar energia no que não importa. Assumir o estado é ação. É a ação mais poderosa. Erro 2. Descansar o corpo, mas manter a mente em guerra. Deitar na cama, mas continuar fazendo check-in mental, checando sinais, discutindo com a realidade na cabeça. Isso não é descanso, é tortura. Descanso verdadeiro é corpo e mente alinhados na mesma frase. Está feito. Eu solto.
Erro 3. Soltar com desistência, em vez de soltar com fé. Resignação diz: não vai dar em nada mesmo, então tanto faz. Isso é derrotismo. Soltar com fé diz: já deu certo, mesmo que eu ainda não veja. Uma solta porque perdeu a esperança. A outra solta porque encontrou confiança. Energia completamente diferente. Erro 4. Jogar tudo fora porque não funcionou rápido. Você assume o estado, descansa. 2 dias se passam e a realidade ainda parece igual. Então você entra em pânico e volta para a maratona de técnicas. É como arrancar uma semente da terra porque o broto não apareceu em 48 horas. Você não é impaciente. Você está com medo. E o medo sempre te empurra de volta para o esforço. Erro 5. Achar que naturalidade é não sentir nada. Naturalidade não é apatia. Naturalidade é conforto, pertencimento, familiaridade. Você se sente natural naquilo que já é seu, no que já faz parte de você. Esse é o clima que você quer gerar. Não explosão, mas estabilidade. Erro 6. Fazer sats como quem faz prova e não como quem se entrega ao sono. Você deita tenso, tenta acertar a cena, fica com medo de visualizar errado. Isso tudo é resistência. Sats é um abraço, não uma batalha. É você afrouxando o corpo, afrouxando a mente e mergulhando numa cena simples, como quem escuta uma canção de ninar. Agora, veja o quadro completo. Manifestação não é sobre adicionar peso, é sobre tirar peso. Não é sobre encher sua vida de esforço, é sobre remover o esforço que estava bloqueando o fluxo. Você não está fabricando dinheiro do nada. Está removendo as crenças, medos, tensões que impediam o dinheiro de chegar. Você não está criando amor na marra. Está abrindo o peito para que o amor que já existe possa te alcançar. Você não está criando saúde como quem cria algo artificial. Está tirando a pressão, o estresse, o ódio por si mesmo, para que a inteligência do corpo opere em paz. A maior obstrução é sempre a mesma. Esforço desesperado baseado em não ter. Quando você remove isso, o rio flui. Neville resumia assim: assuma que é verdade, e então viva como se fosse. Não tem força para virar verdade. Não tem lute até acontecer. Tem. Assuma. Descanse. Permita. Agora, um exercício guiado final. Se você puder, feche os olhos. Se não puder agora, apenas memorize e faça depois com calma. Respire fundo, bem fundo. Encha os pulmões. Segure um instante. Solte devagar. Sinta os ombros caindo, a testa relaxando, a mandíbula soltando. Agora, pense em um desejo, um só. Veja uma cena curta que mostre esse desejo realizado. A conta cheia, o exame médico limpo, a aliança na mão, o abraço que você queria. Escolha uma imagem. Agora entre nessa imagem. Veja pelas suas pupilas. Ouça o som do ambiente. Talvez uma risada, talvez um parabéns, talvez só silêncio de paz. Sinta o seu corpo nessa cena. Como você respira ali? Como está seu peito, leve, solto? Agora perceba o sentimento principal. Não euforia, mas tranquilidade. O claro é assim. O eu sabia. O isso é normal para mim. Fique alguns segundos nesse clima. E agora? Solte. Deixe a cena dissolver. Não tente segurá-la. Confie que ela já foi impressa. Diga internamente se quiser: está feito. Eu assumo e descanso. Sinta o peso saindo das costas. Sinta a mente afrouxando. Você não precisa carregar isso na força. Você não é mula de carga do universo. Você é o ponto onde o universo se expressa. E ele se expressa melhor quando você atrapalha menos. Agora, abra os olhos devagar e perceba: nada lá fora mudou ainda. Mas algo aqui dentro já não é igual. Esse algo interno é o começo real da manifestação. Não é o anúncio na sua conta bancária, é o anúncio na sua consciência. Chegando ao fim, eu quero que você se lembre disso com clareza cirúrgica. Você nunca precisou se matar de fazer técnica. Você nunca precisou provar para Deus que você merece.
Você nunca precisou implorar ao universo. Quem implora, vibra falta. Quem vibra falta, manifesta falta. O caminho não é fazer mais, mais, mais. O caminho é assumir, descansar, persistir no descanso. Quando você para de brigar com a realidade, você abre espaço para ela se reorganizar. Quando você para de correr atrás, aquilo que é seu encontra você. A lei do menor esforço é o fim do teatro espiritual. É o fim do desespero, mascarado de técnica. É o fim da ansiedade disfarçada de disciplina. É o começo da confiança, do repouso, da naturalidade. Você pode começar agora, não amanhã, não quando tiver mais tempo. Agora. Escolha um desejo. Assuma internamente que ele já é seu. Descanse nisso. E quando a mente vier gritar, mas como? Você responde com silêncio. Porque não é seu trabalho descobrir o como. É seu trabalho escolher o quê e assumir o já é. Se algo em você se acalmou hoje, se algum peso caiu, se você sentiu que não precisa mais se esfregar contra a vida, coloque nos comentários, como um compromisso com esse novo estado. Eu assumo e descanso. 4 palavras que marcam o fim da luta e o começo da confiança, o fim do esforço desesperado e o começo do fluxo natural. Se você quer continuar mergulhando nos ensinamentos de Neville Goddard, na lei da assunção, na arte de manifestar pela consciência e não pelo desespero, inscreva-se neste canal. Ative o sino. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado de tentar de tudo e não ver resultado. E, acima de tudo, não fique só ouvindo. Pratique, teste, comprove em você, porque a lei não falha, ela só espelha. Agora vá. Pare de se esforçar contra a vida. Comece a cooperar com ela. Assuma, descanse, permita e observe o impossível, se tornando inevitável. Eu assumo claramente e descanso profundamente. E você também, agora, hoje, aqui. E a consciência responde silenciosa e absoluta. Está feito. Assim e amém.